Deus interviu na história, mudou o jogo, virou a mesa e abençoou o seu povo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o que é o jejum, por que nós devemos jejuar e quais são os tipos de jejum que a Bíblia nos ensina. Em primeiro lugar, o que é o jejum? Basicamente, jejuar é se abster, é negar a nossa carne, é fazer morrer os nossos desejos carnais e nos dedicar às coisas do Espírito Santo. Isaías 58, versículos 6 e 7 diz assim: Este é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam os alimentos com os famintos, ofereçam abrigos aos que não têm casa. Deem roupa aos que precisam e não se escondam daqueles que precisam de ajuda. Então, o que a gente aprende aqui no livro de Isaías? Que jejuar não é só passar fome. É também, mas principalmente é alimentar o nosso espírito, é estar pronto, é estar à disposição para ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Por que nós devemos jejuar? Em primeiro lugar, nós devemos jejuar porque Jesus jejuou. A Bíblia fala que ele jejuou por 40 dias e 40 noites e depois ele foi conduzido ao deserto. Se Jesus, que é Jesus, jejuou, irmãos, quem somos nós para não praticarmos essa disciplina espiritual? Porque Jesus, ele é o nosso exemplo de vida cristã. Na verdade, nós estamos sendo aperfeiçoados para um dia, quem sabe, nós sermos mais parecidos com Jesus. Então, o jejum faz parte desse processo em que Jesus vai sendo formado em nós. Em segundo lugar, nós devemos jejuar porque Jesus, ele espera que a gente faça isso. Como que eu sei disso? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 34, diz, Jesus está dizendo: quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Jesus não disse se você jejuar, Jesus disse quando você jejuar, não demonstre uma aparência de tristeza. Ou seja, Jesus espera isso de nós, que a gente tenha o hábito de praticar essa disciplina espiritual que é o jejum. Quais são os 3 tipos de jejum que a gente encontra na Bíblia? Então, nós encontramos na Bíblia um jejum normal. O que seria um jejum normal? É quando a gente se abstém de alimentos sólidos, mas a gente continua tomando água ou algum tipo de líquido. Quando a gente olha para o jejum que Jesus praticou, a Bíblia fala que depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome, não fala que ele teve sede. A questão, irmãos, não é o quanto a gente jejua, mas a intenção do nosso coração. É isso que é o importante, né? Qual que é a nossa intenção quando a gente está jejuando? Então, o jejum normal é isso, quando você se abstém de alimentos sólidos, mas você continua com os alimentos líquidos. Nós temos também o jejum parcial. E a gente pode ver esse jejum lá em Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3. Lá ele mostra claramente que Daniel, ele se absteve de determinadas categorias. Então, esse é o jejum parcial. É quando a gente se abstém de uma determinada categoria de alimentos ou de coisas. Você pode, por exemplo, fazer um jejum de doces. Você vai ficar um tempo sem comer doces. Você pode fazer um jejum de redes sociais. Você vai estabelecer um tempo em que você não vai usar nenhuma rede social e o tempo que você gastava para fazer isso, você vai gastar orando, lendo a Bíblia, adorando. Lá em Daniel 10, 2 e 3 fala que ele se absteve de vinho, que ele se absteve de carne, que ele não usou perfume e que ele se absteve de alimentos desejáveis, né? A gente não sabe exatamente o que são esses alimentos,
mas provavelmente era alguma coisa que ele gostava muito e que ele se absteve. E a Bíblia fala que depois desses 21 dias que ele estava ali em jejum, um anjo do Senhor veio até ele e trouxe revelações de Deus para o coração dele. Então veja bem, às vezes a gente pensa assim que o jejum parcial não é tão eficaz quanto um jejum absoluto de 3 dias, um jejum só na água, como as pessoas dizem, mas olha, irmãos, Daniel foi visitado por um anjo e ele recebeu revelações de Deus para o povo dele. E o último jejum, o último tipo de jejum que a Bíblia fala é o jejum absoluto, que alguns chamam de jejum de Esther. Lá em Esther 4,16 fala que ela convocou um jejum e que nesse jejum eles não deveriam comer nenhum tipo de alimento e nem beber nenhum tipo de líquido, ou seja, um jejum total. Eles não beberam e nem comeram por 3 dias e 3 noites. E o Senhor trouxe a resposta para aquela nação por causa desse jejum. Deus interviu na história, mudou a história, mudou o jogo, virou a mesa e abençoou o seu povo. Então, com Esther, a gente aprende que, diante de causas impossíveis, nós podemos e nós devemos jejuar em favor dessas causas e Deus vai trazer a resposta. Com Daniel, a gente aprende que o jejum, ele também é para trazer revelação de Deus. Então, quando você quer mais de Deus, você quer conhecer mais a Deus, você quer saber quais são os planos e os projetos de Deus para sua vida, você vai fazer um jejum e Deus vai ser favorável a você, Deus vai te visitar com revelações do alto para sua vida, para sua família, talvez até para sua nação. Por que não? O mais importante, queridos, é que a gente esteja com o nosso coração disponível para ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. E a gente aprende com Jesus que antes da batalha a gente já tem que estar preparado. Muitas vezes a gente quer jejuar no meio da guerra, mas Jesus jejuou antes da guerra, antes do confronto. Então, o jejum, ele também já nos prepara, de antemão, ele já nos prepara para as guerras, os possíveis confrontos, as possíveis tentações que poderão vir sobre a nossa vida, para que a gente possa resistir. Irmãos, o jejum é uma arma poderosa. O que realmente importa é a intenção do nosso coração, o desejo do nosso coração de buscar a Deus. Independente do jejum que você vai fazer, se é o jejum normal, se é o jejum parcial, se é o jejum absoluto, Deus vai te responder. Deus vai agir na sua vida. Amém, irmãos? E eu quero convidar você, irmãos, a praticar verdadeiramente essa disciplina espiritual que mudou a minha vida, mudou o rumo da minha história. Tem um vídeo no canal falando sobre esse testemunho de um jejum que eu fiz de 3 dias. E já mudou a história de tantas pessoas, né? Venha para essa jornada com Jesus Cristo e você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários e eu vou ter prazer em te responder. Até mais!